Sabe aquele momento da sua vida que você está perdido na sua vida pessoal e profissional? A melhor forma de você encontrar sua vocação é você se despertar com o voluntariado. E é disso que se trata nosso papo agora. Eu sou Sabrina Moreira, vice-presidente do Instituto Nossa Causa e sou host aqui do programa Segundelas de hoje. E a nossa convidada é a Tânia, que tem mais de 40 anos do voluntariado. E o nosso papo é sobre como o voluntariado pode mudar a sua vida. Seja bem-vinda, Tânia. Obrigada. Conta um pouquinho da sua história, né? Você estava me contando que você tem mais de 40 anos na carreira de voluntariado. Como que isso aconteceu? Eu tenho mais de carreira de voluntariado do que de carreira profissional, né? Mas foi muito interessante. O voluntariado, a gente brinca que é um bichinho que pica, né? Porque a minha família era muito pobre e eu sempre via que minha mãe dividia tudo, mesmo com os vizinhos, né? As famílias, as comunidades, os vizinhos do lado, né? Sempre tratou de dividir igualmente. E eu fui entender isso com o tempo, né? O poder e o significado da partilha. E aí eu estudei e fui estudar para um concurso público, passei aos 20 anos, aos 21 anos eu assumi como bancária, e o meu salário foi muito bom, foi um impulso muito grande na minha vida. E eu decidi que eu iria devolver ao universo aquela bênção, né? Porque eu consegui ajudar a minha família a transformar a minha vida. E fui para o interior do Paraná e tive parte da minha vida como bancária no interior do Paraná, fiquei 8 anos, depois voltei. E no interior do Paraná eu casei e eu sempre, todos os meses, eu e meu marido saíamos, rodávamos uma comunidade, escolhíamos uma família, a gente entregava uma cesta básica. Então o voluntariado começa por aí, pela caridade, né? Em você querer fazer pelo outro alguma coisa, querer suprir no outro algo que você já sabe que faltou, ou não precisa isso, né? Você perceber aquilo que falta no outro e procurar dar esse apoio para o outro. E a caridade, ela é contagiante, porque a gente começa e quando você recebe aquele sorriso de gratidão, aquele abraço, preenche, né? E é um sentimento, um pagamento que não tem valor que expresse, né? E isso vicia. E eu continuei sendo voluntária, né? Doadora. Eu acho que a maioria das pessoas começa nessa trajetória doando a sua matéria. E aí, depois de 8 anos, eu voltei para Curitiba. E logo em seguida, na agência bancária em que eu trabalhava, iniciou um processo, aí foi em 1998, 99, né, quando o Betinho veio para o Brasil, voltou ao Brasil, e começou o programa de combate à fome pela vida. E aí a nossa agência bancária, ela reunia um ticket de alimentação, a gente tinha que juntar e ajudar alguma comunidade. Lá fui eu para o sítio Cidade Industrial, né, conhecer comunidades e fazer construções, ajudar de alguma forma. E isso não me supriu. Aí eu fui buscar, um dia eu estava no banco, no caixa, chegou uma senhora me vendendo um ticket do McDonald's, né? E eu disse, puxa, que bacana, comprei na hora. Ela disse, eu posso deixar alguns, você oferece para os seus colegas depois? Eu disse, claro. E eu ofereci, consegui vender tudo, e ficou gente pedindo ainda. No dia seguinte ela voltou para pegar o dinheiro e eu peguei mais tickets. Ela me convidou para conhecer a instituição e ali eu me apaixonei pela APACN, Associação Paranaense de Apoio a Crianças com Neoplasia. Ali eles atendem as crianças, né, que estão em tratamento de câncer, então as famílias vêm do Brasil todo. E ali eu me contagiei com o meu jeito de ajudar e de integrar, porque as crianças tinham toda assistência. Elas tinham as professoras, as recreadoras, iam para o hospital, recebiam todo o cuidado. As mães, no sábado, quando a gente fazia recreação,
as mães ficavam encostadas na parede, olhando, um pouco tristes, e eu comecei a puxar essas mães para a roda de conversa. A minha maior tristeza foi um dia que eu vi uma mãe chegar num balcão e pedir um copinho de shampoo para lavar o cabelo. Aquele copinho de cafezinho, sabe? Isso foi há muitos anos atrás, né? Foi em 94, por aí. E aí eu juntei os voluntários e começamos a comprar kits de higiene e fazíamos bingo com as mulheres. E como tinha mulher do Nordeste, do Brasil todo, né? A mulher vem lá das regiões quentes, eu brincava com elas, que elas eram pé frio, então era a desculpa para a gente dar uma meia, né? Para a gente dar um kit de higiene pessoal, um sabonete. E isso foi contagiando. No final do ano, a gente dava um kit para cada mãe, e durante o ano a gente sorteava ali 3, 4, de acordo com o que a gente conseguia, né? Mas o aprendizado nesse trabalho foi de união, de integração, de valorização dessas mulheres, né? Que vinham de tão longe, e a gente poder fazer alguma coisa aos poucos, trazendo, mostrando para elas que o mundo não é só tristeza, que sempre junto com a tristeza a gente pode trazer um pouco de alegria, a gente pode trazer a solidariedade, a união. E ali, a PACN tem uma estrutura, e o voluntário é assim, ele quer ver a gente precisando mesmo, ele quer arregaçar as mangas, né? E aí eu disse, gente, tem muita comunidade aí precisando de ajuda. E começamos a ir para... No sábado a gente trabalhava na PACN como voluntário, né? E no domingo a gente ia visitar outras comunidades. E foi indo, cresceu. Um grupo de voluntários, quando eu vi, já estava com 15 pessoas. E assim, vamos abrir uma associação para a gente organizar melhor esse voluntariado e entender um pouquinho como que é esse processo de voluntariado nas organizações sociais. Porque eu percebia que toda vez que a gente ia entregar uma doação, as organizações sociais não estavam preparadas para atender o voluntário, para receber, mostrar a instituição, falar, né, agradecer. E eu disse, puxa vida, a gente está perdendo um potencial muito grande aí. Aí, junto com os meus voluntários, nós fundamos a Associação dos Voluntários Amigos. E éramos amigos, né? Aí um colega aposentado do banco, ele disse, Tânia, lá em Morretes a gente precisa muito de ajuda de voluntários. Lá tem uma comunidade, as comunidades são muito carentes, tem carência de tudo. Então vamos descer. E ficamos 10 anos, 7 anos, descendo a cada 15 dias a Morretes, numa comunidade, e ali a gente fez um desenvolvimento comunitário. Foi maravilhoso. No final desse projeto, nós tínhamos 60 voluntários. A gente descia pela Serra da Graciosa, às vezes pela 277, fosse chuva, fosse sol, né? Era um comprometimento muito grande. Essa é uma grande qualidade do voluntário, né? Ele precisa estar comprometido com a causa. Então, a gente descia lá a Serra do Mar, chegávamos em Morretes, já tinha a equipe que ia cuidar das crianças, a equipe que ia fazer comida, a equipe que ia organizar o bazar, porque a gente trabalhava 2 vezes no mês na comunidade, mas o mês todo eu estava com o carro pegando doações, eram roupas, eram uma série de coisas. E em 2001 teve uma enchente forte lá em Morretes, inundou tudo. Nós conseguimos descer com um caminhão de móveis, com roupas, e foi muito interessante. A gente fazia o bazar, e até aqueles copinhos de requeijão. Tem uma colega muito caprichosa, ela lavava aquilo, né? Aqueles copinhos de requeijão, elas levavam para casa, porque eram potinhos, para elas eram potinhos. Foi uma experiência muito linda. Aí voltamos para Curitiba, nosso projeto encerrou lá, porque era um incomodato, né? Encerrou o comodato. Fomos para Colombo, e aí, com o apoio da prefeitura, assim, agora nós não vamos ter sede, porque isso dá um custo muito alto, né? E a gente não tinha recursos, e eu sempre fui muito ruinzinha para captação de recursos, sabe? Eu não sei captar. Eu sei organizar, eu sei fazer, mas para captar não... E que em Colombo a gente pegou o apoio da prefeitura, e a cada 15 dias nós íamos nas unidades que a prefeitura delegava fazer o trabalho de desenvolvimento de pessoas.
Foi muito bacana. A gente trabalhando na integração, né, de mães e filhos. As mães trabalham a semana toda. E no sábado as crianças iam para o centro de convivência, para o centro comunitário. E essas mães deixavam as crianças lá e iam embora. E a gente dizia, não, vocês fiquem, porque vai ter atividades para vocês. Então fazíamos um link, fazíamos brincadeiras entre mãe e filho. E uma experiência dali que eu tenho, que me pega muito até hoje, foi de uma mãe que era uma brincadeira simples de mãe e filho não deixar o balão cair. E foi lindo de ver aquela colheita de sorrisos. A gente, nossa, é muito lindo quando a gente lembra, né? Todo mundo sorrindo, brincando e pulando, né? E no final uma mãe chegou e disse, olha, eu te agradeço muito, porque há mais de 3 meses eu não consigo parar para brincar com o meu filho. Então, são situações que a gente vê no voluntariado que nos incentiva a continuar, a motivar cada pessoa que nos procura a dizer, faça, pratique, se doe, porque o mínimo que você faz é muito para quem está lá no outro lado da ponta. Então, eu estou te falando do ano 2000 até 2010, em que a gente trabalhou com projetos comunitários, 3 anos em Colombo, e com idosos também. Nós tínhamos os voluntários, né, tem várias expertises, e isso eu sei fazer muito bem, que é selecionar as expertises e dizer, tá, tinha uma psicóloga, assim, Núbia, você vai fazer uma palestra aí para os idosos, e a gente tinha também a colcha de retalhos, em que colocávamos um arsenal de material na mesa, e a gente contava uma história do universo feminino, elas desenhavam o que fosse. E um dia uma senhora, ela simplesmente ficou quieta, ela olhava, sorria, mas em silêncio não se comunicou. E eu disse, o que está acontecendo com aquela senhora? A gente traz ela para cá porque ela sofre violência em casa. E aí, na hora de pintar o desenho, ela não quis pintar. Perguntaram se ela queria ir para um outro espaço, ela disse não, ela queria ficar ali. E no final, todo mundo mostrou seu desenho, então tinha gestantes que faziam desenho de coraçãozinho, então cada uma faz um desenho do seu universo, né? E aquela senhora, ela levantou um pano em branco, né? E nós entendemos que a vida dela estava ali, estava em branco. E ela se sentia muito grata por estar sendo acolhida. Acolhimento é importante. Então, a gente nunca sabe o que se passa no universo do outro, né? Nós percebemos aquilo e aquela senhora com uma história de vida tão triste chegou ali, sorriu, participou e a gente vai somando essas histórias e tentando levar um pouco de cor, um pouco de amor dentro do voluntariado. Passou-se um tempo, né? Em 2001 eu fui afastada do banco, porque eu tive doença ocupacional em 97. Em 2001 eu fui aposentada por invalidez. Na época eu dava aula pelo Senac, eu tinha faculdade, eu tinha uma vida assim bastante ativa. E de repente eu não podia nem fazer voluntariado, porque a dor era imensa, romperam 2 tendões no meu braço, eu levei 8 anos para recuperar esses movimentos. E qual foi a grande sacada para que eu retomasse minha vida? O voluntariado, porque ali eu me sentia útil. Eu continuei meu voluntariado dentro da PACN, dentro de outras instituições, e mesmo dentro da associação, foi o impulso que me deu um norte na vida. E aí eu fui percebendo que as instituições precisam de orientação, precisam de apoio, precisam de ajuda. Hoje eu não consigo ir na comunidade, eu não consigo levantar peso, não consigo, né? Algumas coisas a gente não consegue fazer, mas eu consigo incentivar, mostrar, e eu consigo hoje, dentro do meu trabalho de voluntariado, capacitar pessoas para o voluntariado, né? Através da gestão, através da mentoria, através da assessoria. Uma última mentoria que eu tive, uma das últimas, foi de uma gestora de organização social, né, que disse sobrecarregadíssima e com dificuldades, né, de dar conta do todo. Então, a gente
pelo simples fato de ouvir, de ter uma escuta ativa, uma escuta empática, né? No final da conversa, você já percebe que a pessoa já tem um outro olhar, uma inspiração, uma orientação. Então, de semente em semente, eu vou caminhando aí já 42, 43 anos de voluntariado. Agradeço muito a Deus, a minha mãe, que me mostraram essa jornada maravilhosa. Eu incentivo todas as pessoas a serem voluntárias, a fazerem o melhor pelo próximo. E aí eu sempre duvidava, né, porque diziam, fazendo que se recebe. Eu dizia, eu não quero receber nada, eu estou fazendo porque eu gosto, né? Mas em momentos muito difíceis da minha vida, quando a gente está assim no fundo do buraco, quando você pensa que já não tem mais solução, vem alguma coisa e te acolhe, te tira do fundo do poço, né? E você toma o fôlego e segue em frente. Então eu sou muito feliz nessa caminhada do voluntariado, né? Hoje, com 63 anos, os meus filhos já estão criados, já estão encaminhados, e imagine só o que seria da minha vida se eu não tivesse o voluntariado, né? Então, hoje, na parte da tarde, durante a semana, eu estou na minha casa, e de modo online eu ajudo, eu apoio, faço palestras, né? Tânia, eu preciso de um curso aí, de falar com a minha comunidade aqui sobre um tema tal. Aí eu vou lá, estudo, preparo e faço esse trabalho. Eu fechei a associação depois de 10 anos, e com muita sorte, em 2019, porque 2020 veio a pandemia, né? Aí aí eu comecei esse trabalho individual. Mas como eu fui muito procurada durante a pandemia, eu precisava ter um respaldo. Aí eu criei um movimento Voluntariado de Curitiba. Eu não quis torná-lo, né, juridicamente, formalizar, porque ele traz uma série de cobranças, de burocracias, né? A legislação está aí, e eu também já não tenho mais esse suporte para tocar uma associação, né? Mas como movimento, a gente reúne as pessoas, faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e faz a somatória. Caramba! Ai, que incrível te ouvir. Eu tenho uma história similar, né? Basicamente, o voluntariado, assim, para mim foi um divisor de águas, porque eu queria fazer muitas coisas e eu não tinha condição de ajudar, assim, como eu gostaria. Então, eu falei assim, tá, se eu não consigo ajudar financeiramente, eu vou ajudar com o meu talento, né? Com o meu corpo, com as minhas coisas que eu tenho, assim, ao meu alcance. E antes até da faculdade, né, que eu acabei entendendo o que eu queria fazer por conta dos voluntariados, né? Eu não tenho uma formação específica, assim, eu acho que nesses 30 anos de história, assim, o que eu pude fazer de vivenciar coisas diferentes para que eu pudesse me encontrar e poder me conhecer, saber quais são os meus limites, assim. Então eu experimentei o voluntariado, assim, de diversas formas diferentes. E aí, dentro da comunicação, né, que é mais a minha área, assim, eu me encontrei, mas eu fui para a faculdade, por exemplo, de Direito. Cursei 3 anos de Direito porque eu queria fazer justiça, né? Queria aquela coisa da ilusão, assim, de ser uma advogada, de defender pequenas causas, né? De pessoas que não têm voz. E isso, assim, me despertou, assim, de onde a gente poderia chegar, mas também saber que, cara, existe tantas redes incríveis e potentes que você pode contar, né? Tipo, até então, eu já, nesse momento, né, já tinha desistido da faculdade de Direito, mas eu fiz muitas coisas, experimentei muitas coisas, assim, de vocação mesmo, pelo voluntariado. A comunicação foi uma delas, eu não tenho uma formação específica na comunicação, mas eu fiz design em diversas ONGs, assim, e que eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer, e que eu quero usar a comunicação como uma ferramenta para poder potencializar as causas. E aí, corta para esse momento, aqui agora, né, a Tânia falando de captação de recurso, eu estou nessa transição para a captação de recurso, porque eu entendi que nesse contexto de fazer eventos, conectar pessoas, fazer comunicação, eu entendi que, na verdade, fazia de forma muito informal, assim, a captação de recurso. Então, eu estou vendo esse universo agora, assim, mais olhando para o feijão com arroz.
E eu vejo muito disso, assim, que, na verdade, as organizações, por mais que tenha tecnologia, né, para potencializar o nosso trabalho, a gente ainda faz muito trabalho de base, né, que é aquele trabalho de formiguinha, de você construir comunidade, relacionamento, né, para você potencializar a sua rede e aí sim você potencializar a sua causa. Então, acho que dentro disso a gente tá reestruturando, né, o Instituto Nossa Causa. Acabei de entrar, mas basicamente a gente está estruturando todos os departamentos. O Instituto Nossa Causa acabou de completar 10 anos de história, assim, e é muito louco você olhar todas as organizações que a gente já trabalhou, já se conectou de alguma forma, e agora a gente está olhando para a gente, a gente também tem uma organização, vamos ter que fortalecer isso aqui, esse movimento, e a gente começar do início, né? Vamos começar do início, mas considerando nossa bagagem, assim. Então, Tânia, você faz um trabalho incrível, né, de fomentar toda uma rede. Você, assim, é um pilar de articulação e eu vejo que isso é necessário, assim. Eu não tem como uma pessoa não ser esse pilar, sabe? Eu acho que precisa ter essa representatividade, assim, de liderança de movimento. Como que você vê isso, né? O que mais te desafia em relação, tipo, a essa nova geração, né? Eu tô chegando agora, mas, tipo, como que a gente também, como nova geração, pode ajudar toda essa potência, né, dessa rede que já tá construída e a gente conseguir olhar juntos um novo futuro, sabe? Acho que eu encontro esses desafios, assim, mas talvez possa ser uma coisa da minha cabeça. Mas como a gente fura essas bolhas também, sabe? Não, você está certa. Só lembrando que em 1996, a Comunidade Solidária, né, ele fez uma pesquisa no Brasil todo. Em 96 nós não tínhamos ainda uma legislação, né? Foi feita uma pesquisa no Brasil todo de como encaminhar esse voluntariado, como que trabalha esse voluntariado. E é interessante que nós ficamos nos séculos XIX e XX, atuando no voluntariado caritativo. E isso é no mundo todo, né? Aquele voluntariado patriarcal, com a força de trabalho da mulher, e sempre tentando organizar, mas não conseguia, né, realizar, porque não tinha uma organização, né? Não tinha um direcionamento. Mas conseguimos fazer muito, né? Dentro do que tínhamos na época. Então, era a caridade, era suprir a necessidade. Em 96, a Comunidade Solidária fez uma pesquisa no Brasil e chegaram à conclusão de que a maior deficiência das organizações sociais era a qualificação. A partir daí, eles começaram, né, em 97, criaram os centros de voluntariado para fazer capacitação para as organizações sociais. Então, 97 foi o primeiro centro, e hoje, a partir daí, no Brasil todo, né, criou centros de voluntariado com a grande responsabilidade de desenvolver e capacitar o voluntariado nas organizações sociais. Mas aí tinha uma vírgula, né, porque na legislação que criou, né, a Comunidade Solidária, com apoio do governo, era um órgão do governo, né? Ele dizia assim que os centros de voluntariado tinham que ter a sua sustentabilidade. Então, com esse movimento, muitos centros de voluntariado, com o tempo, foram fechando as portas. Hoje nós temos 2, né? Porto Alegre e, lá em Minas Gerais, um grupo muito bom também que está trabalhando pelo desenvolvimento do voluntariado, porque tem apoio do privado, né? Do setor privado. Então, a gente tem que ter esse olhar. Quem é o responsável pelo voluntariado? E nós temos também uma legislação, em 98, foi a Lei do Voluntariado, né? A doutora Ruth Cardoso, socióloga, fez esse movimento, criou a lei. 2001, Ano Internacional do Voluntariado, e a gente vê que de 2001 a 2024, né, a gente se perde no tempo, muito pouco foi feito em termos de apoio, suporte e organização do voluntariado. Olhe quantas novas causas sociais foram criadas a partir daí. E aí a gente fala da sua geração. Vocês estão trazendo, né, um voluntariado que lá em 1900, vocês estão trazendo novamente o voluntariado ativista,
que foi em 1970, né, Greenpeace, lá, né, defendendo a natureza. Olha só, quando a gente olha para trás, a gente se percebe de, puxa vida, há quanto tempo estamos patinando nessa situação, né? As ondas vêm e vão, vêm e vão. E, novamente, né, o voluntariado ativista, né, as novas causas sociais, essa geração de jovens que não querem saber do voluntariado caritativo, mas sim de um voluntariado de desenvolvimento de pessoas, Progresso. de desenvolvimento das comunidades, mas desenvolvimento enquanto cidadão, né, desenvolvimento da cidadania das pessoas. Então, eu vou entregar um prato de comida. Legal, como você disse, a gente ainda precisa, né? A caridade precisa estar aqui, mas hoje eu já não digo caridade, mas sim solidariedade, porque eu preciso entregar um prato de comida, olhar nos olhos e perguntar o que mais eu posso fazer por você. Exercitar a empatia, né? Empatia, né? Acolher o outro. Eu vejo uma mulher triste, por que ela está triste? Por que eu não vou chegar a conversar, tentar entender, né? Tentar erguer e não combater. Então, eu fiz um trabalho com mães de pessoas com deficiência. E nós tivemos ali um movimento muito, muito interessante em uma reunião, a gente perguntou qual era a maior dor dessas mulheres. Porque no primeiro dia eu fiz uma palestra, né, falando sobre amor, sobre gratidão, e no final eu disse, meninas, sobre autocuidado, né? Meninas, a partir daqui, o que vocês querem que a gente fale, né? Aí elas disseram, e eu pensei que elas queriam que falasse algum tema sobre os filhos, sobre a causa da pessoa com deficiência, mas elas disseram, não, eu quero que você continue falando sobre nós, porque nós precisamos ser lembradas a todo instante que nós temos que nos cuidar, que nós temos que nos olhar e que nós temos que ser fortes para fortalecer o outro, para fortalecer a nossa família, os nossos filhos. Então, esse chamado que a gente faz é de estar sempre alimentando a esperança, né? A gente tem por hábito esperançar as pessoas. Sentar ali do lado, conversar, escutar sem julgar, escutar sem criticar, sem querer dar continuidade na história do outro. Sem querer dar uma solução. Sem querer solucionar, porque a solução está dentro da pessoa. À medida em que ela vai falando, né, a seu respeito, falando da sua história, ela vai se reconhecendo naquela história. O que a gente precisa dizer? Você é forte, você consegue. Parabéns. Encorajar, né? Encorajar. Puxar para cima. Então, o que a gente quer desta geração, né? Como é que a gente vai conviver? Aí está outro tema, né? É um grande desafio do voluntariado. As novas tecnologias, as intergerações e, principalmente, né, a saúde mental do voluntário. Como é que fica isso? Porque até hoje trabalhamos com voluntários, ele trabalha numa área, numa comunidade, ele vê muita coisa que ele leva e como é que ele ressignifica isso? Né? Como é que ele traz isso para o dia a dia? Nós precisamos apoiar também esse lado do voluntário. Né? Uma coisa muito interessante também, que eu ouvi da Amanda e fiquei muito feliz, né? Precisa ter, sim, uma moeda de troca, precisa ter um reconhecimento para esse voluntário. Ele não quer pagamento, mas ele tem a sua despesa, ele vai até o local. Quantas e quantas pessoas, enquanto eu fui gestora de voluntariado, que diziam, olha, eu quero ir lá fazer voluntariado, mas eu não tenho dinheiro para o ônibus, vocês me dão? Ai, eu fui muitas vezes essa pessoa, que eu tinha muita vontade, mas gente, não tinha nem condição. Às vezes, tipo, ia sem saber como ia voltar. Então, às vezes, né, ganhava uma carona de outros voluntários, mas sem alimentação. Mas eu ia, porque, tipo, era a minha vontade e o meu tempo ali. Mas, realmente, se for olhar para tempos atrás, assim, cara e coragem de fazer. Pública. Porque a gente queria estar naquela... queria contribuir, né? E eu sempre me senti muito útil. E você via, assim, a minha moeda de troca era ouvir histórias, boas histórias. E aí, assim, tipo, me emociona muito, assim, tipo, histórias de pessoas que acompanham até hoje, assim, tipo, que realmente venceram, sabe?
E acho que para mim o voluntariado mais significativo, eu já construí 2 casas no Teto, por exemplo. O Teto é uma super organização, né, que constrói moradias para quem é super vulnerável, assim, né? Pessoas que, a gente, por mais que você fale assim, ai, nossa, eu não tenho tudo. Imagina as pessoas que realmente não têm nada, né? Não tem nenhum teto, assim. E aí, uma pequena casa, né? Com um cômodo, assim, isso já faz a diferença na vida da pessoa, né? Pra quem não tem nada. E aquilo, assim, pra mim, tipo, fazer 2 construções, estar lá, conhecer a história dessas pessoas, e passar pela experiência de você construir algo em um final de semana. Tipo, isso pra mim, assim, é uma transformação que não tem nada se paga, assim. Tipo, não tem preço. É cansativo, é cansativo. Se eu pudesse, eu ia todo tempo, todo segundo. Eu só ficaria fazendo isso, assim. Mas eu vejo que também não é só isso, né? Então, à medida que a gente faz esse trabalho voluntário, ele evolui para outras formas de ajudar também. Se eu não posso ajudar lá fisicamente, hoje eu posso contribuir financeiramente. Então, como que a gente também pode evoluir essa nossa cultura de doação, né? Do nosso tempo, do nosso dinheiro, de abrir portas. Eu acredito muito nisso, né? Que a gente também abre portas e janelas, assim, para que as pessoas elas consigam vencer. Eu quero muito que todas as pessoas vençam e que elas consigam ter acesso à oportunidade, porque na minha época, tipo, era o que eu gostaria também, né? Então, hoje eu faço o que as pessoas lá atrás fizeram para mim. Então, para mim, é esse o valor que eu pago. E eu devolvo sempre a mais, porque eu sei que, para mim, isso, tipo, me potencializou, sabe? Então, tipo, é esse brilho nos olhos, assim, que a gente vê no final que não tem preço. Isso. E que a gente continua fazendo porque faz parte. Faz parte. Se a gente não ajuda, quem que vai, né? Se a gente esperar pelo outro, acho que muitas pessoas falam assim, mas o governo não tá fazendo, tipo, culpa o governo, mas tá em nós também. Também nós somos responsáveis, né? Por isso, pela mudança. Seja responsável pela mudança que você quer ver no mundo. Isso. E aí, carregue isso. Acho que não é só carregar, é viver. Viver esse manifesto e outros manifestos também, né? Então, juntar pessoas para a gente conseguir coletivamente fazer a diferença, assim. E quais são as experiências mais transformadoras que você tem visto aí ao longo desses anos? Puxa vida, são várias histórias, né? Lá em Morretes, a gente estava entregando, seja exemplo, né? Isso é dentro do que você falou, né? Leve seu legado. O maior legado que você leva para frente é dando o exemplo, né? E lá em Morretes nós estávamos entregando kit de material escolar. E era uma casinha, uma casa de caseiro que nós reformamos, então a gente ficava na janela, os kits aqui, vinha a mãe, a gente já tinha a ficha de quantas crianças, qual era a série, a gente entregava o kit. E, lógico, que sempre tem aquela pessoa que quer, né, tirar uma vantagem a mais, né? A gente cuidava muito isso. E eu já conhecia a pessoa, veio a menina e disse, eu vim buscar o kit do meu filho. Eu disse, não, mas já foi entregue, está aqui. Não, na verdade, Tânia, eu estava com vergonha de falar que eu quero voltar a estudar. Eu disse, legal, anota o nome dela. Aí eu falei para o outro voluntário, porque a gente vai pedir o boletim no final do semestre, para você ter o direito ao novo kit e receber o prêmio de aprovado, né? A gente fazia aquela festa com a criançada, né? Consegui, passou de ano. Que é importante, orgulho, né? reconhecimento, né? E ela pegou aquele kit, saiu assim meio dando um sorrisinho, né? Eu disse, claro que foi malandragem, mas enfim, pelo menos eu pressionei. Anota o nome dela aí. E ela tem 2 filhos, né? Ela continuou, fez trabalho de artesanato, participava das aulas e tal. E lá um belo dia ela chegou para mim e disse, Tânia, com aquele kit que você me deu, eu não ia estudar, mas quando você me cobrou, eu fiquei com vergonha. E daí eu fui fazer o EJA. E hoje eu estou fazendo o curso de manicure. Eu estou precisando de um alicate de unha. Será que você me consegue? Olha a transformação. Um alicate, tá entendendo? Olha a transformação. Era uma pessoa que queria tirar vantagem. Ela foi pressionada. Peraí,
Você vai ser cobrada no futuro, né? E ela foi em frente. Então, olha o que a gente fez por essa pessoa, né? Essa experiência dessa menina é muito, muito importante para mim, porque, puxa vida, né? Eram tantas pessoas ali, mais de 50 famílias, e cuidar, conversar, cobrar, você sabe como é que é, né? O muco-vuco dentro da comunidade. Mas a gente conhece, a gente sabe bem, né, a cabecinha das pessoas. Essa experiência foi boa. Para mim, para minha vida, o meu legado do voluntariado foi super importante. Porque quando eu recebi o carimbo de invalidez, aposentadoria por invalidez, meu chão ruiu, porque eu estava ali me habilitando para o mestrado, eu tinha toda uma vida. Eu tinha 37 anos, fui aposentada com 41 anos. Né? E ruiu nas duas partes, porque foi a profissão e foi também meu casamento, que já estava passando da hora, né? Mas aí a gente aproveita para passar o rodo em tudo. Aí recomecei ali, e foi muito importante esse recomeçar. Mas eu aprendi dentro do voluntariado que sem união, sem integração, sem parceria, a gente não consegue. Né? E que o voluntariado preencheu muito a minha vida. Ele preencheu esse espaço de me sentir ativa, de me sentir produtiva. E a gente se cobra muito. Hoje eu olho e digo, puxa, não era para tanto. Né? Mas eu me cobrava muito assim essa importância de ser produtiva, de ser ativa no mercado de trabalho. Né? E então, o voluntariado me trouxe isso. E eu precisei buscar muitas ferramentas para manter esse voluntariado ativo, atuante e como exemplo. Né? Hoje eu sei que eu sou referência. Durante a pandemia, eu fui fazer uma live, muita gente ficou me conhecendo, depois eu fui fazer um outro trabalho com mais 17 vozes no Brasil e acabei sendo uma das 18 vozes do voluntariado no Brasil. Foi um trabalho muito bacana, o trabalho é bonito, a gente se empenha, pesquisa, vai atrás. Mas o mais bacana de tudo é você ter o reconhecimento das pessoas por aquilo que você faz. Né? Por isso eu digo sempre, seja exemplo, faça bem feito, seja firme, seja seguro daquilo que você faz e daquilo que você está, né, criando. Porque a tua criação ela vai refletir lá na frente. Isso é muito importante para os jovens. Né? Vamos fazer voluntariado e vamos mudar o mundo. Vamos sim. Como? Hoje é muito importante fazer, mas o como fazer? Com ética, com respeito, com comprometimento. Isso eu falo em todas as minhas palestras. Todo ano, na Semana do Voluntariado, eu faço uma capacitação em gestão de voluntariado. Aí, junto com Curitiba, às vezes faço online, né? E sempre procuro trazer também organizações para uma roda de conversa. Como é que está indo o voluntariado? Onde é que a gente pode avançar? O que mais a gente pode fazer? Eu acho que essa é a minha inquietação. O quanto eu posso fazer? E aí não há limites, porque daí você vê assim, poxa, eu posso fazer muito. É tanta possibilidade, né? De abrir portas, de fazer acontecer, de trazer os recursos necessários. Então, eu sou uma pessoa assim que eu gosto de me envolver. E mergulho, e eu sofro também. Porque, ao mesmo tempo, eu tenho aquele comprometimento assim, poxa, nossa, eu encorajei essa pessoa aqui, agora ela vai lá, daí agora eu vou ter que acompanhar. Daí. É muita coisa que acontece sem a gente... Toma uma proporção, assim, que fica até meio caótico. E eu me descobri nessa inquietação tanto na pandemia, assim, que para mim foi, eu acho que na pandemia, né, quem que não surtou? Quem que não surtou, né, eu fiquei muito preocupada, tipo, porque para mim foi muito escancarado, assim, a desigualdade. E eu falei assim, cara, eu vim de um lugar, assim, que, poxa, tudo que eu construí até agora, eu sou do norte, e eu vim parar no sul, assim, tipo, moro aqui há 19 anos, mas a minha família nunca teve, assim, condições, né? Eu nunca tive acesso. Então, se
se eu tenho se o lugar onde eu estou hoje é porque eu criei minhas oportunidades. Então, eu tive que me bancar, me fazer acontecer. Eu não tive escolha, né? Empreender foi por realmente necessidade. E aí eu vejo assim que eu vim desse lugar de vulnerabilidade, mas não a vulnerabilidade de projetos que já fiz parte, assim, por conta de responsabilidade dos meus pais, assim, eu vejo muito por essa questão, assim, dos meus pais ter muito essa rede de apoio, né, pela igreja. Então, a igreja foi o meu maior movimento, assim, de voluntário, porque eu vi que ali as pessoas tinha muito essa prática da caridade, assim. Sim. Então, quando a gente veio para Curitiba, por exemplo, não tinha nenhuma roupa de frio, assim. A gente veio na época, né, eu nasci em Rondônia, cresci em Cuiabá, e aí a gente veio para Curitiba sem nenhuma roupa de frio, assim. Passamos 3 dias viajando num ônibus, com todas as mudanças, e meus pais, assim, sempre se mudaram, então a gente sempre teve que começar do zero, mas eu nunca morei numa comunidade vulnerável, por exemplo, isso eu não posso falar. Mas eu sempre me senti muito vulnerável porque meus pais se mudavam muito e eu tinha que recomeçar. Então, eu sentia na pele, assim, poxa, sem condição, tem que fazer acontecer e eu não tenho escolha, então vou me jogar aqui. E aí, nisso, assim, eu me conectei com tantas histórias que eu vi que, por exemplo, quando eu era criança, que eu morava lá em Cuiabá, eu cresci em Cuiabá, e aí, né, antes de vir pra cá, e aí a gente se conectou com um projeto chamado Meninas, que até me emociona, porque a gente se conectou com esse projeto nas redes sociais esses dias, eu e minha irmã. A gente, quando era criança, a gente, tipo, se conectou com a criatividade dentro desse projeto, que era, tipo, para crianças vulneráveis. A gente ficava meio período nesse projeto, porque meus pais trabalhavam o tempo todo. E aí, a gente construía nossas próprias bonecas, a gente fazia, tipo, nossos artesanatos. E eu falei assim, cara, é sobre isso. E é, tipo, os projetos que eu ajudo hoje. E aí, eu consegui ver que é muito sobre a minha história, né? Todos esses festivais da coragem que a gente tem todos os dias, porque a gente se conecta com essas histórias, porque a gente quer ajudar de toda maneira. Mesmo que seja, tipo assim, cara, eu vou te dar um brinquedo, porque eu sei que, tipo, isso vai te inspirar em algum momento. Porque o acesso, pra mim, tipo, ele realmente ele é a minha maior barreira. Seja o acesso da linguagem, tipo, de acesso a oportunidades. Então, o que eu puder fazer para abrir oportunidades para outras pessoas, eu faço gratuitamente. Tipo assim, é o meu perfil, sabe? Então, eu vejo assim que todas as causas são minhas causas. E esse é o meu problema. Porque eu quero fazer tudo, eu quero abraçar o mundo com as minhas mãos, com as minhas pernas. E eu não dou conta. E eu me cobro bastante também. Por eu saber que eu tenho muito potencial. Sabe, assim, eu sei que eu posso fazer com o meu poder de articulação, com o meu poder de construção de comunidades, mas ainda assim eu me cobro por não fazer o suficiente. Bom, Sabrina, em 2021, quando saiu a segunda pesquisa, né, dos 2001 mais 10 e depois mais 10, a Silvia Nakashi foi maravilhosa com essa pesquisa, e ali a gente descobriu que nós somos 531 milhões, né? Já temos 531 milhões de voluntários no Brasil. Eles podem estar atuantes ou não, mas já receberam a chancela, ou seja, já receberam uma sementinha, né? E a gente tem que pensar que nós temos limites. Essa é uma grande característica da mulher. Ela nasceu para ser cuidadora, ela colocou o rótulo na testa e ela vai ali seguindo com esse rótulo. Eu sou cuidadora, eu conheço, eu tenho bagagem, eu posso fazer a transformação. Aí a gente tem que perceber qual é o nosso limite e como é que está o nosso universo, o nosso autocuidado. Eu trabalho muito isso com as mulheres, né? Qual é a nossa parcela dentro desta fila do pão, né? Como é que tá o nosso, quem é você na fila do pão, né? Mas neste momento, o que você pode oferecer nessa fila do pão? A gente também tem que se preservar e dar a oportunidade de outras pessoas assumirem esse caminho. Eu posso ir até aqui porque eu preciso ter 30 minutos de descanso. Eu preciso ter o meu lazer, eu preciso também o meu estudo, a minha música.
eu tive uma crise de estresse dentro do voluntariado. Eu assumia tanta coisa, foi isso que mais me levou a encerrar a associação. Né? E foi muito interessante, porque eu fechei a contabilidade no sábado à tarde, meu filho disse, mãe, eu vou no cinema com a minha namorada, vou pegar a chave do carro. Eu disse, tranquilo. Foi o tempo dele subir a escada e descer. Quando ele desceu, eu lacrimejava sem saber por quê. Eu disse, filho, e comecei a tremer. Eu estava feliz, porque a contabilidade fechou, zerou, mas eu estava tendo uma crise nervosa, uma crise de tensão. Chegou no hospital, o médico disse, a senhora está tendo uma crise de estresse. Como, doutor, eu sou aposentada? Não, a senhora está tendo aí uma sobrecarga emocional de trabalho. E realmente, eu me preocupava muito. Eu estava, naquele momento, com 9 projetos. Eu tinha 60 voluntários para distribuir nesses projetos. Eu tinha que organizar as funções durante a semana e eu tinha que cuidar da minha saúde, porque eu tenho síndrome miofascial crônica, né? Eu tenho que me cuidar muito, minha questão física, emocional. Então, quando eu percebi aquilo, eu disse, deu, chega, parou. Para tudo aqui. Para tudo, vamos rever esse processo. Né? Exatamente. Então, a gente tem que olhar, a gente tem que, primeiro, se olhar, se amar, para poder amar intensamente o outro. Primeiro você, veja o teu limite, um limite que não te sobrecarregue. Eu falo por essa experiência que eu acabei de te falar, de te relatar. Né? Então, sempre vai ter alguém para fazer. Sabe por quê? Porque aquela pessoa está naquele espaço e ela já recebeu ali a oportunidade. O fato dela estar ali, né, é porque ela já está com um holofote virado para ela e alguém vai fazer. Ela precisa de R$1.000 para comprar uma passagem e eu só tenho 100. Tá, o que eu posso fazer, então, né, para mim? Eu vou dar 100, eu vou dar 90, porque eu preciso de 10 para pegar o ônibus até em casa. Eu vou dar 90, mas eu vou acionar outros amigos. Cara, está acontecendo isso aqui, nós precisamos. E aí, eu posso dar 5, eu posso dar 20... Aí a gente vai somando e dando a oportunidade. Aí quando você diz, olha, eu consigo dar 10, está acontecendo essa situação, o que a gente pode fazer é trazer o outro para a responsabilidade, porque todos somos responsáveis. Todos nós somos cidadãos. Todos nós temos a nossa história para chegarmos até aqui. Tem uma amiga que fala, né, sou fofinha, eu vim do mundo da fofurice, né, sou fofinha. Não interessa de onde você veio. Você está aqui, faça a sua parte. Um outro exemplo muito bonito de uma menina, nossa, o Teto me chamou, Tânia, a gente está parando com a educação, e sei que você trabalha aí dentro da associação, você quer assumir lá a comunidade da Portelinha, com a educação, contação de histórias, só que é o sábado ou domingo, já tem 6 voluntários. Legal, fui para lá, e uma menina foi comigo, uma menina fofurinha, né, que veio do mundo fofo. E foi muito interessante, porque ela dizia, a gente usava um jaleco verde, né, um jaleco amarelo. Eu não vou usar esse jaleco, porque isso aí não combina com a minha roupa. E eu dizia, dai-me paciência. E ela pegava na mão das crianças, ela ia lá no fundo da comunidade. Eu dizia, não vá sozinha. Né? Eu ficava naquela preocupação com a menina. E ela, assim, naquela condição dela de arrebatar, né, de enfrentar os desafios. Passou 6 meses, passou 1 ano, eu parei com o projeto ali na comunidade, eu encerrei a associação, e ela continuou o trabalho, ela juntou outros amigos. Hoje eu vejo ela coletando material escolar, ela fazendo contraturno com as crianças, e foi muito bacana, porque o menino lá da comunidade disse, você não vem aqui para contar historinha, se você quiser vir aqui, é para fazer reforço escolar com as crianças. E eu disse, beleza. E nós tínhamos 6 professoras que faziam lá o reforço escolar com as crianças, né? Então, e ela continuou esse trabalho, sabe, com um pouco mais tímido, mas é outra pessoa que me impressionou muito. Então, uma menina que veio de uma comunidade, e aí teve uma situação, alguma coisa que ela disse, minha mãe nunca mais vai me deixar vir aqui, né? Uma coisa que aconteceu.
Que nada, hoje ela vai, ela arrecada, ela faz, eu vejo, ela vive me mandando, né? Ó, estamos arrecadando isso, aquilo e tal. Então, você dar o exemplo, é você mostrar como se faz e permitir que o outro faça a sua parte também. E se ele vir procurar, porque eu preciso, oriente, ajude, apoie. Porque o tempo passa e chega um momento em que você também vai assumindo outros papéis mais estratégicos. Sim. E que tem tanta importância quanto estar ali distribuindo uma sopa, distribuindo uma roupa. É legal estar nesse espaço? Bacana. Mas você estar aqui construindo, somando, dando estrutura para que isso aqui aconteça, é o que faz a diferença, né? É isso. Talvez é isso, trazer essa estratégia todos os dias, né? Para que a gente possa crescer também. E olhar também, eu gosto muito de, ao mesmo tempo, estar na comunidade, mas também eu gosto de olhar a estratégia enquanto ecossistema, assim. Como que você acompanha essas conversas? O que você vê, assim, do ecossistema de impacto? O quanto a gente avançou e o quanto a gente também precisa avançar? Puxa vida. O voluntariado precisa avançar muito. Nós estamos aí com a lei... eu trabalho muito com a legislação por conta da capacitação, né? Nós estamos com um decreto que está desde 98, né, foi aprovado em 2000, o decreto Plano Nacional de Voluntariado. E em cima desse decreto está saindo a Política Nacional de Voluntariado. E ela está passando pelas comissões e eu vejo cada coisa assim que eu digo, como é que pode, né? Eu acho que às vezes não, as pessoas precisam ir para o campo, conversar, debater, para depois fazer uma lei, né? E o voluntariado, ele fica meio relegado pela sua história caritativa, por estar sempre no papel da mulher, e as pessoas ainda têm essa impressão de que voluntariado é coisa de rico. Muito pelo contrário, né? Se você Nossa, minha família super achava isso. Se você buscar as pesquisas, você descobre que quem mais pratica voluntariado hoje recebe até 5 salários mínimos, né? Tá ali, ou até menos, tá? Uma experiência do Teto, por exemplo, a coleta. Eu liderei uma coleta, assim, em 2 esquinas, tempos atrás. E aí foi uma experiência, assim, que, eu nunca ganhei tanto não na minha vida. Eu acho que eu fiquei tão frustrada de tanto não, assim. Realmente, aquele dia, assim, tive que ficar numa posição fetal, porque pessoas que claramente têm muita condição não contribuía com nenhuma moedinha, assim. Mas pessoas que, tipo, tinham uma situação pior, um carro, tipo, pior, assim, dava muita, tipo, contribuía mais, assim, sabe? Isso me chamou a atenção por essa cultura de doação. É complexo, né? Você conseguir avaliar, tal pessoa tem mais condição, mas não se doa, mas também não doa tanto. Como que você vê também essa cultura de doação das pessoas, sabe? A gente sabe que quem mais doa, né, são as pessoas que já passaram pela necessidade, né? As pessoas das classes A e B, é muito interessante quando eu falo de voluntariado, eu digo, mas isso, como que é isso, né? Muitas pessoas se surpreendem com a forma, né, de como se exercita o voluntariado. Não é em qualquer espaço que a gente consegue. O prédio onde eu morava anteriormente, me pedi para fazer uma campanha de inverno, fui super acolhida, recebi... Nossa, fizemos uma doação enorme durante a pandemia. O prédio que eu estou atualmente, eu não consigo, né? Então, vai muito das pessoas, da abertura das pessoas para que as coisas aconteçam. Vai muito de ter alguém, um líder, que semeie, que incentive as ações para que elas aconteçam, né? E dentro do voluntariado, a gente vê ainda muita gente responsabilizando o Estado pela condição de apoio, de suporte. O Estado faz, mas nós também somos responsáveis. Nós também precisamos dentro, eu acho maravilhoso, você é cria de comunidade, né? de projeto comunitário, eu acho maravilhoso quantos exemplos a gente vê de pessoas que vieram de projetos comunitários e que só tiveram essa oportunidade através de um projeto comunitário. Então a gente precisa ajudar, precisa apoiar e mostrar que faz. E voltar também, né? E voltar e mostrar como
Isso. Venci. Olha só, eu venci, entendeu? Ser exemplo. Ser um exemplo. Seja exemplo. Não como exibicionismo, mas seja Exato. exemplo. Seja humilde e seja exemplo. Justamente. Né? E dentro do que se pode fazer ainda, né? Estruturar, ter uma política pública real para o voluntariado. Não um plano que diz assim, esses são os direitos, esses são os deveres, essa é a lei do voluntariado. Isso aí já não ajuda. Qualquer instituição de grande porte, ela tem o seu regimento interno. A gente ensina a fazer regimento interno. Ou seja, e a lei hoje do voluntariado funciona? Ela está em tramitação de uma nova edição, é isso? Sim, está para sair, né, a Política Nacional de Voluntariado, que está no seu básico, né? Ela traz ali o reconhecimento do voluntariado, ela traz uma política de incentivo ao poder público e privado para o voluntariado, ela cobra do poder público, né, um incentivo ao voluntariado, mas a gente vê que isso não se cumpre. Então, foi no ano de 2000, esse decreto já está agindo, já está atuante, né, junto com a Lei 9.608, mas poucas pessoas sabem utilizá-lo, sabem fazer com que ele se efetive. Né? Então, dentro da legislação, temos muito a avançar. Dentro da consciência popular, temos muito a avançar. De que podemos fazer um voluntariado, mas o voluntariado caritativo, ele tem o seu espaço. Mas hoje nós precisamos exercer o voluntariado cidadão, de desenvolvimento de pessoas. Um voluntariado cidadão com o meu potencial, com o meu conhecimento, eu vou repassar e eu vou fazer acontecer. É você pegar na mão da pessoa e levá-la em frente. Se ela não quer, não é o momento dela, tudo bem, eu respeito o seu momento. Nós temos muitas causas sociais, muitas demandas, novas demandas, muitas bandeiras sendo levantadas e o terceiro setor não está preparado para atuar. Eu fico indignada com isso. Eu fiz uma pesquisa, minha certificação de MBA é em liderança e o tema foi gestão de voluntariado. Dentro da minha pesquisa, eu perguntei, vocês conhecem a Lei Maria da Penha? Faço isso com um público de mulheres. Conhece a Lei Maria da Penha? Conheço. Você já leu a Lei Maria da Penha? Não. Você conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente? Já vi. Você já leu? Você atua com crianças. Você precisa debater, você precisa conhecer. Porque se você não tem conhecimento, você não consegue fazer a transformação que é necessária para o desenvolvimento do cidadão. É essa a nossa função enquanto terceiro setor. Né? Fazermos com que as pessoas sigam em frente. Mas como é que ela vai seguir em frente se eu não estou preparada para orientá-la, para fazer com que ela tenha senso crítico, para que ela tenha conhecimento, base e saiba buscar os seus direitos? Então, eu fico triste, eu fico muito triste, porque nós temos muito a avançar. E esse voluntariado de ajudar, de apoio, é importante, refaço aqui, mas eu acredito muito mais na potência do voluntariado cidadão. É isso que eu defendo. Maravilhoso, que papo transformador, obrigada pela oportunidade. Só vou encaminhar assim para os nossa finaleira, né, nosso papo. Quais são as oportunidades que você vê hoje dentro do terceiro setor que você espera ver acontecer aí, né, nesses próximos novos momentos que estão vindo? Ok. Ainda dentro da pesquisa, né, a gente viu que comunicação, inovação e planejamento estratégico. As organizações sociais não têm planejamento, não sabem desenvolver processos. E a gente está com uma bandeira muito forte, muito grande aí, através dos ISDs, né? Os ODS, os ISDs, estão trazendo essa responsabilidade social para o setor privado. Então, ele está buscando, através do voluntariado, principalmente voluntariado, né? Suprir esse S do social, né? Do ISD. Então, o que a gente
poderia dizer, né, que dentro desse voluntariado corporativo, desenvolvam pessoas, usem essa expertise que tantas pessoas têm, né, nas empresas, que já têm lá um conhecimento, uma bagagem, uma experiência. Leve para a organização social, leve lá o quilinho de arroz e feijão, mas leve também o seu conhecimento. E outra coisa, saiba cobrar impacto. Organização social não sabe o que é impacto. Você sabe o que, uma das perguntas, né, que eu fiz, você sabe qual é o impacto que você causa na comunidade? Não, nós não fazemos a mensuração de impacto. Então, temos muito a avançar em termos de desenvolvimento estrutural, organizacional, né, estrutural e organizacional do terceiro setor, das organizações sociais. E não é aquela organização de até 10 anos. São organizações de 50, de 100 anos, porque elas já vêm, né? O nosso voluntariado ele tem pouco tempo de organização, 98 a 2014, né? É pouco tempo. Então, nós precisamos trabalhar muito na construção desse terceiro setor forte, ágil, cooperativo e integrativo. No voluntariado é isso que a gente quer, né? Que esse voluntariado cause transformação, faça a diferença, realmente. E porque o voluntariado, ele é importante para a pessoa que recebe, mas ele é importante para quem está fazendo o voluntariado e para a instituição. Né? Ali todo mundo ganha, é um ganha-ganha maravilhoso. E a partir do momento que você faz uma ação efetiva, uma ação construtiva, e que você faz com que um acompanhamento dessa ação, né, um desenvolvimento real daquela ação, se percebe a transformação na comunidade e como ela pode seguir em frente. Isso é de um valor inestimável, né? Fazer com que as pessoas construam as suas histórias, né? Que elas sejam reconhecidas pelo seu valor, pelas suas habilidades, desenvolver habilidades, competências dessas pessoas. Todo mundo tem. Fiz um trabalho com uma comunidade, né? E a senhorinha disse, eu não sei nada, não, eu sou dona de casa. Eu disse, peraí, quando o teu marido te dá o dinheiro para você ir no mercado, você sabe que é aquele dinheirinho para o mês inteiro. Quem é que faz o cômputo compra as roupas? Quem é que sabe o horário de limpar? Quem é que sabe qual é o produto que vai usar? Isso aí é gestão. Você faz a gestão no seu lar. Então, todos nós temos habilidades. Precisamos reconhecer e desenvolver nas pessoas. Né? Eu não sei bem se foi isso que você perguntou. É isso aí. Obrigada pelo papo transformador, de verdade. Espero vê-las em outros momentos também para contribuir aqui com o Instituto Nossa Causa e com esse projeto incrível que é o Cego Delas. Maravilhoso. Parabéns pelo projeto e obrigada pela oportunidade. Obrigada, Tânia. Até breve, pessoal.